Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do projeto Os 230, especial Os 21, com os 21 eurodeputados portugueses. Neste caso estamos aqui ao pé da sede do Partido Socialista, no espaço centro da esquerda, com o eurodeputado Carlos Durrinho. Muito bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto também participar neste projeto. E começando já a falar do seu percurso e de onde nasceu em Óbidos, mas depois passou por muitos sítios, desde Évora, onde atualmente reside, mas também por África, em Luanda, Lourenço Marques. Como é que foi todo esse percurso? Sim, foi um percurso sempre com muitas variações. Eu fiz muito poucos anos da minha formação na mesma escola. Eu diria que, segundo os critérios pedagógicos, teria tudo para dar mal. Infelizmente, ou melhor, felizmente não deu, mas, por exemplo, para lhe dar uma ideia, eu fiz a primeira classe na altura em Lourenço Marques e a segunda, depois fiz a terceira e a quarta classe da minha formação em Santiago de Escoral, que é uma freguesia de Montemoro Novo. Fiz o primeiro ano na altura do ciclo preparatório na Escola Técnica de Caldas da Rainha. Fiz o segundo ano no Liceu de Évora. Depois fiz o terceiro e o quarto ano no Liceu, e o quinto no Liceu Paulo Dias de Novaes, o quarto no Liceu Paulo Dias de Novaes em Luanda. Regressei ao Liceu de Caldas da Rainha, onde fiz o quinto ano, e só depois é que estabilizei e passei então a estudar em Évora, onde fiz todo um percurso, me licenciei, me doutorei e fiz também uma carreira académica. E quando se deu o 25 de Abril, estava fora, estava em Luanda? Como é que foi esse Estava em Luanda, foi aliás muito interessante. O meu pai era militar e à hora do almoço, enfim, chegou a casa preocupado. Havia rumores de que o golpe poderia ser um golpe à direita, do general Caúza da Riaga. Só ao fim da tarde é que já vinha um pouco mais animado, porque os sinais eram melhores e eu, de facto, estava a desejar que fosse uma revolução democrática. E eu recordo-me que, como filho militar, havia o hábito, nós podíamos ir ver cinema ao Grafanil, que era um quartel para onde iam os militares que chegavam a Angola e para depois partiam para os vários postos onde eram colocados, e nessa noite havia um filme do Cantinflas e eu nessa noite fui ver o Cantinflas. Quando voltei do Cantinflas, o meu pai já tinha a certeza que era uma revolução democrática e foi uma grande alegria. E mais tarde, como é que foi a escolha do seu percurso académico? O percurso académico também teve muitas vicissitudes, porque eu gostava de ser jornalista, tinha sido, aliás, era o meu sonho era ser jornalista. Acontece que, quando terminei o liceu e o propedêutico, eu sou do tempo do propedêutico, um ano entre o serviço cívico e o 12º ano, tínhamos aulas na televisão e depois fazíamos exames, e nesse ano o curso de jornalismo na Universidade de Lisboa não abriu, e então eu fiquei em Évora. Meu pai não tinha muitos recursos e, portanto, já que não vinha fazer aquilo que eu queria, fiquei em Évora em Ciências Sociais, para depois fazer Sociologia. No primeiro ano era um ano conjunto, Sociologia, Economia e Gestão da Empresa Agrícola. Acontece que para o segundo ano só eu e uma colega que escolhemos Sociologia, Sociologia também não abriu. Optei por Gestão da Empresa Agrícola e depois, só depois de ter feito Gestão da Empresa Agrícola, que terminei na licenciatura, é que fui ajustando o meu percurso, fazendo umas provas de passagem a assistente na área da gestão, depois doutoramento na gestão da informação e fui fazendo um caminho nessa área, mas enfim, nunca deixando de ter muito essa perspectiva e esse grande gosto pela análise da realidade, que acho que também me levou à política, em certa medida. Depois tem todo esse percurso numa carreira académica também. Quais é que foram os passos fulcrais nesse desenvolvimento? Sabe, foi sempre para mim muito difícil escolher. Eu lembro que tinha um professor, alguém que me marcou muito, o professor Henrique Marcelino, já faleceu, mas que eu tinha uma relação muito forte, e um dia eu pedi para falar com ele e disse: professor, eu tenho um problema, queria que me ajudasse, porque assim, eu sinto que na política, que eu gosto muito, acham que eu sou muito académico, e na academia acham que eu sou um bocadinho político, e ele disse: olha, não escolhas, mantém-te assim, porque fazes a diferença, sendo académico na política e político na academia, porque se tu fizesse uma escolha agora, e nessa altura se calhar teria para aí 35, 36, 37 anos, enfim, estava na fase... já tinha feito doutoramento, sim, e ele disse-me isso: se tu escolheres, quando chegares aos 60 anos, como cheguei agora, aos 61, vais dizer: bem, eu devia ter escolhido a política e não a academia, ou se escolheres agora
a política, vais dizer, devia ter escolhido a academia e não a política. E, portanto, a diferença é mesmo essa. Eu acho que essa diferença tem-me sido bastante útil, porque, por um lado, eu tenho maior motivação para fazer todo o trabalho que se faz na academia, de investigação, de contacto, porque sei como é que eu posso aplicar no terreno, e, por outro lado, trago os exemplos do terreno para a investigação que faço e para a motivação que faço com as pessoas com que trabalho. Acho que quando dou aulas ou faço conferências, a experiência prática lhe dá muita força. Quando tenho que negociar questões políticas, o facto de ter um background académico me dá alguma força. E acho que uma coisa, de alguma maneira, complementa a outra e no fundo, traça a minha característica, mas é verdade que eu sei que é verdade. Na política considero-me um pouco académico e na academia um pouco político. E essa mesma ligação à política aparece como? Eu sempre gostei muito, sabe, enfim, mesmo antes do 25 de Abril, o meu pai ouvia a BBC, contava algumas coisas, eu fazia muitas perguntas, tinha também um tio que foi diretor do Instituto Café de Angola, que me falava na altura já enfim, dos liberais na então Assembleia Nacional, do Sá Carneiro e de outros, e eu sempre tive muita curiosidade. Assim que cheguei a Portugal, comecei logo a militar politicamente. Achei que o PS era a área que eu achava, enfim, mais próxima daquilo que eu acreditava. Só não aderi ao PS em Óbidos logo em 75, houve um problema burocrático, eu preenchi a ficha, mas depois descobri mais tarde que as fichas não tinham dado entrada. Formalmente só aderi em 78 em Évora, mas sempre gostei muito de política, mas sempre pensei, até a determinada altura da minha vida, que ia ser um militante cívico da política, aliás, como fui durante muitos anos, portanto um académico, alguém que fez a carreira académica, que fez toda a carreira académica, que em 99, com 40 anos, hoje não era possível, não é mérito especial, é porque na altura havia quadros mais alargados, era professor catedrático, não é? Mas sempre pensando que ia ter essa perspectiva de uma participação cívica e profissionalmente académico. Entretanto, surgiu uma oportunidade, em 91 fui muito desafiado para ser deputado, na altura achei que era um pouco cedo, fui na lista em segundo lugar, acabei por não ser eleito. O PS, aliás, não tinha nenhum deputado por Évora, elegemos o primeiro deputado nessas eleições, por Évora, depois de uma fase em que não tivemos nenhum deputado por Évora. Em 95 já fui eleito e depois, praticamente desde 95 até hoje, eu costumo dizer, bem, quando me perguntam, és académico ou político, quem é que me paga, não é? Quem é que me paga ao fim do mês? Desde 95 até hoje, só durante 2 anos, entre 2000 e 2002, é que não foi a política a pagar-me ao fim do mês. Portanto, sou um político que também se interessa pela academia. Até 95 foi um académico que fez grande participação política. E como referiu, teve várias passagens pela Assembleia da República, incluindo sendo presidente do grupo parlamentar. Qual é que foi o momento que o marcou mais e a altura mais desafiante? Não há dúvida nenhuma que não houve até hoje, eu já tive a sorte de ter até hoje funções muito desafiantes. Enfim, não quero fugir à sua pergunta, estamos localizados na Assembleia da República. De facto, ter sido líder parlamentar do Partido Socialista foi um enorme desafio, foi muito estimulante, que se eu recordar quem foram os líderes parlamentares do Partido Socialista, enfim, as grandes figuras do Partido Socialista passaram por lá, não é? E eu tenho um grande orgulho de ter sido líder num momento difícil, num momento em que havia a seguir a um combate político, em que havia uma maioria de colegas meus na Assembleia que não tinham apoiado o secretário-geral. O secretário-geral era António José Seguro, a maioria dos deputados não o tinham apoiado, mas eu julgo que aqueles 2 anos foram 2 anos extraordinários, uma experiência muito rica. A Assembleia da República tem, em relação, por exemplo, ao Parlamento Europeu, a experiência do Parlamento Europeu, tem um sentido de proximidade mais forte, ou seja, não só nós somos confrontados mais diretamente com os cidadãos no dia-a-dia, como também as nossas decisões, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos no social. Ser líder parlamentar é estar todos os dias em comunicação social, em vários momentos, e aquilo que nós fazemos tem uma relação imediata
imediata com o que vai acontecer. Ao fim de cada dia, nós temos que fazer um balanço do que é que eu fiz de bem e mal e o que é que eu fiz que favoreceu aquilo em que eu acredito e as pessoas que votaram em mim e confiaram em mim. Foi de facto uma experiência extraordinária, mas vivi ao longo da minha vida política outras, e aquela que estou a ver agora também é muito estimulante. E também teve duas experiências governativas em Secretaria de Estado, primeiro com António Guterres, depois com José Sócrates. Como é que as marcaram diferentemente essas Sim, duas também passagens? duas experiências muito... Enfim, as coisas na vida, normalmente, eu nunca fui muito de planear, nunca fui muito de fazer planos. Sempre tive uma máxima que é aceitar desafios em que eu acho que vou ser feliz e que acho que estou preparado para o fazer, porque acho que nós só podemos ser felizes numa função quando gostamos daquilo que fazemos e quando temos capacidade para o fazer. E de facto, a maneira como estive no governo foi muito surpreendente as duas vezes. Da primeira vez, eu era membro do Comitê das Regiões, era vice-presidente do grupo parlamentar, tinha-me deslocado a uma reunião em Mainz, exatamente na área que eu gosto, que era, na altura, e hoje também, mas na altura de uma forma menos sofisticada, os sistemas de informação, desenvolvimento das cidades, tínhamos um projeto até, e quando regressei dessa viagem, tinha aliás um desafio de poder coordenar um curso muito importante numa universidade privada portuguesa, e outros desafios, estava um pouco, enfim, sem saber bem o que fazer, e telefonei ao meu amigo e colega Nuno Severiano Teixeira, que tinha tomado posse no dia anterior como Ministro da Administração Interna, para lhe dar os parabéns. Olha, Nuno, desculpa lá, não estava em Portugal, não pude ir à tua tomada de posse, e ele riu-se e disse, mas olha, mas eu estou a pensar em ir à tua, porque estava mesmo para te ligar e para te desafiar para trabalhares comigo como se estado adjunto da Administração Interna. Eu nem pensar e tal, mas depois explicando aquilo que era o objetivo, designadamente ter uma relação com os governos civis, com toda a maioria dos governos civis, agora não existe, eu acho que foi um grande erro a extinção dos governos civis, ter toda essa malha de coordenação com os governos civis e também o Serviço Nacional de Proteção e Socorro, os bombeiros, a Proteção Civil. Foi um desafio completamente inesperado. Se na véspera me tivessem dito que eu um dia ia ter essa função, eu ter-me-ia se calhar rido. A verdade é que a tive e me deu muito gozo e acho que ia desempenhei com muita satisfação. E mais tarde, depois de ter sido primeiro Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa, que é uma fase da Estratégia de Lisboa em que é decidido criar esta figura, em cada país um interlocutor que se relaciona com o Presidente da Comissão Europeia, que era Durão Barroso, e com o Primeiro-Ministro, que era José Sócrates, para aplicar em cada um dos países a Estratégia de Lisboa e os programas da Estratégia de Lisboa. Tendo a desempenhar essas funções, houve depois, como não sei se recorda, alguns problemas com a coordenação do plano tecnológico, e o plano tecnológico acabou por ficar sob a minha coordenação. Foi uma experiência muito rica, de 4 anos, que eu considero extraordinária, de movimentação, de mobilização da sociedade civil, uma agenda pública e privada com uma marca muito forte, que acho que deixou muitas marcas no país. E um dia, depois houve eleições, o PS deixou de ter maioria absoluta, foi-me explicado, e eu aceitei perfeitamente que era difícil ter aquele estatuto que eu tinha, que era um estatuto de membro do governo, embora como curador do plano tecnológico, e passaria a ser secretário de Estado da Inovação, e eu achei ótimo, na dependência da Presidência do Conselho de Ministros, ok, é um nome diferente, assim farei. E um dia, enfim, o Primeiro-Ministro ligou-me e disse-me, olha, o teu nome é muito consensual para juntares à inovação algo que é também muito decisivo nesse campo, que é a energia. E se me tivesse dito no dia anterior que eu ia ser secretário de Estado da Energia, eu diria que isso era uma impossibilidade, mas a verdade é que naquele momento não havia razão para dizer que não, e foram 2 anos também de uma experiência muito rica como Secretário de Estado da Inovação e da Energia. Eu disse, ok, vou tentar dedicar 50% à inovação, 50% à energia. Foi um erro completo, desse ponto de vista da análise e da avaliação. Foi um dos maiores erros de avaliação que eu cometi ao longo da minha vida política, porque o tema da energia é tema para 100%, 120%, 150%, mas foram 2 anos muito ricos. E também teve uma experiência muito marcante na sua vida, na resposta a uma tragédia. Como é que foi também esse dia muito desafiante? O dia em março de 2001, não é? Que fiz recentemente 20 anos. 20 anos. É um dia que chovia muito,
e um dia já tinha tido nesse ano e muitas inundações, algumas derrocadas, algumas questões complicadas, enfim, ser secretário de Estado com a proteção e o socorro, a melhor notícia é não haver notícias, não é? Quando há notícias temos que reagir. Durante os 2 anos que fui, tive essas funções, tive a sorte de nunca ter ido a um incêndio, portanto eu tinha também o princípio de que o responsável político deve estar nos locais quando é preciso fazer coordenação política, quando é preciso dar resposta técnica, não tinha especialidade técnica, não deve ir, e portanto nunca aconteceu nesses 2 anos nenhum incêndio que tivesse a dimensão, digamos, de proteção civil, de impacto alargado que necessitasse de coordenação política, mas nas inundações houve muitos, e o maior de todos foi a queda da ponte dentro dos rios, ao Índice Ribeiro. E de facto ao fim da tarde recebi um telefonema, primeiro a dizer que tinha caído a ponte, depois que além de ter caído a ponte tinham também provavelmente sido engolidos 2 veículos. Eu imediatamente percebi que era uma situação em que exigia coordenação política no local e portanto dirigi-me para o local. Quando estava a sair de casa de Évora, tive também uma informação de que teria caído um autocarro. Essa informação não estava confirmada, mas foi-me confirmada por alguém que eu tinha confiança e que viu, não é? Portanto, transmitia quem de direito. Isso fez com que houvesse todo aquele desenrolar de situações que levou à admissão do ministro Jorge Coelho. Decidi, tive nessa altura uma confiança enorme quer do meu ministro, no Sr. Teixeira, quer do primeiro-ministro, para poder gerir no terreno. E decidi ir para Castelo de Paiva e não para Penafiel, porque a maioria das pessoas eram de Castelo de Paiva e tinham morrido em Castelo de Paiva. E desde essa madrugada visitei algumas famílias que tinham perdido, enfim, entes queridos. Trabalhei com o Presidente da Câmara, que não era da minha força política, né, mas naquela circunstância não podia haver forças políticas. Foi, aliás, um pouco isso que tentei transmitir desde o princípio. Tínhamos que olhar para o futuro e tentar recuperar os corpos e recuperar, sobretudo, o ânimo e aquele território e o futuro daquele território. Na primeira manhã tivemos a visita do Presidente da República, Jorge Sampaio. Foi perante ele que, com o Presidente da Câmara, eu fiz esse desafio dele, Jorge Sampaio, Presidente da República, ser testemunha de que a partir daí, e não foi fácil nem para ele, que era um Presidente da Câmara do PSD, nem para mim, que era um secretário de Estado, enfim, de um governo do PS, que a partir daí nós apareceríamos juntos, que nós articularíamos a nossa resposta, porque o que estava em causa não era uma luta política em Castelo de Paiva entre o PS e o PSD, o que estava em causa era aquela população, aquele território, a recuperação do ânimo, a recuperação dos corpos, se que fosse possível fazer, e a preparação para que situações daquelas nunca mais acontecessem. Bem. Depois estive lá bastantes dias. Foi uma experiência de Big Brother, por vezes com todos aqueles dias, com conferências de imprensa permanentes, nacionais, internacionais. Às vezes havia um jogar de um sorriso nervoso e logo alguém me telefonava a dizer: "Oh, Carlos, não podes rir." Eu dizia: "Mas eu não ri." Simplesmente, se calhar foi um jogar nervoso. Portanto, eu tive uma experiência de praticamente um mês de exposição, que depois fez com que, também durante os meses seguintes, em qualquer recanto do país onde fosse, as pessoas me conheciam como a pessoa que esteve lá desde o primeiro momento, como aliás o comandante Augusto Ezequiel e outras pessoas, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva na altura, mas também a reação que tive das pessoas e a reação que ainda hoje tenho das pessoas de Castelo de Paiva também me dá orgulho, e orgulho também na proteção civil dos bombeiros, que naquela altura comandava politicamente, e acho que deram uma boa resposta. Falando agora do Parlamento Europeu, porque chega ao Parlamento Europeu em 2014, já são há alguns anos, já trabalhou com diversas matérias, em diversas áreas. Quais é que foram, assim, os seus maiores focos de atuação política nas diversas áreas que teve que intervir? Bem, eu desde que fui ao Parlamento Europeu, fui também, de alguma maneira, desafiado e depois confirmado pelos meus colegas como Presidente da Delegação do Partido Socialista, não é? Depois, quando houve uma alteração do Secretário-Geral, quando António Costa foi eleito Secretário-Geral do PS, ele voltou a reiterar confiança, e os meus colegas voltaram a reiterar confiança também neste mandato, e portanto essa é uma função que é pouco visível, mas que é uma função importante, de coordenação política de uma delegação que tem, neste momento, é uma das delegações
acredito mesmo, mais respeitadas, mais fortes e com mais posições fundamentais, com 9, 8 já agora, para não me incluir a mim, mas acho que me posso incluir com 9 excelentes eurodeputados, um vice-presidente do Parlamento, um vice-presidente do grupo, vários relatórios absolutamente essenciais foram desenvolvidos por membros desta equipa e da equipa anterior, mas além dessas funções, naturalmente, as áreas que são mais naturais em mim são toda a área do digital, toda a área do desenvolvimento digital, da digitalização e sobretudo, desde que fui secretário da Energia, também a área de energia. E, portanto, no mandato anterior estive na Comissão de Indústria, Investigação e Energia, onde tive muitos relatórios associados à questão digital, o Digital da Europa, a interoperabilidade, o Wi-Fi for You, o programa de portabilidade também dos conteúdos. Tive muitos relatórios nessa área do digital e tive também na Comissão de Ambiente e Saúde e Segurança Alimentar, onde me foram atribuídos mais relatórios na área do clima e fui, por exemplo, o relator do Regulamento de Gestão da União de Energia. Enfim, os meus colegas na indústria acham que eu sou demasiado verde no sentido de puxar um pouco para as questões do ambiente e, portanto, era mais fácil ter os relatórios na área da energia e do clima na Comissão ENVI. Nesta legislatura, o nosso grupo parlamentar tem 2 médicos, o Dr. Manuel Pizarro e a doutora Sara Cerdas, e, portanto, sendo a Comissão de Ambiente também da Saúde, eles eram naturalmente mais indicados para essa comissão, e eu estou na Comissão de Desenvolvimento, que também me dá muita satisfação, porque aí posso fazer um trabalho que eu também gosto muito, que é um trabalho internacional, um trabalho de interligação. Sou presidente da delegação do Parlamento Europeu, África, Caraíbas e Pacífico, sou vice-presidente, por esse efeito disso, da Assembleia Parlamentar Paritária, que é a segunda maior Assembleia Parlamentar do mundo, a seguir à União Interparlamentar da ONU, que vai agora continuar no acordo pós-Cotonou, tem 106 países, 156 deputados, que é um grande desafio, mas que é também muito interessante. Passamos agora a um conjunto de perguntas mais dinâmicas sobre a União Europeia e de resposta mais curta. O que é que Portugal ganhou com a entrada na União? Ganhou a sedimentação da democracia, ganhou o acesso a um clube que é um território de paz, numa Europa que historicamente sempre foi um território de guerra. Há 60 anos que não há guerra no território da União Europeia, das Comunidades Económicas Europeias, sobretudo porque se desenvolve aqui uma lógica de interdependência, e a interdependência é o segredo da paz, como o multilateralismo também é o segredo da paz, e por isso eu me bato tanto pelo multilateralismo. E ganhou isso sem perder, como ainda se viu nesta presidência portuguesa, e enfim, com a realização da cimeira com a Índia, que teve que ser online, mas com o grande desenvolvimento das relações com a África, com o Mercosul e com outras áreas, não perdeu, ganhou essa inserção num espaço democrático, num espaço de paz, num espaço de liberdade, sem perder a capacidade de ser uma porta para outros continentes, e é muito importante salientar, por exemplo, que uma vez saindo do Reino Unido da União Europeia, Portugal tenha com tanta lucidez assumido a ligação à Índia, por exemplo, como assumimos a ligação à América Latina, em partilha com os espanhóis. Temos, de facto, passamos a ter essa dupla valência de sermos profundamente inseridos num continente, num território e com sentido de pertença a uma comunidade de valores, mas ao mesmo tempo estamos projetados como um país que faz pontes à escala global. E quem é que são os eurodeputados de outros Estados-membros que também reconhece alguma admiração também pela sua capacidade de trabalho, pela própria inspiração que lhe trazem? Há muitos eurodeputados, de facto, e uma das questões fundamentais é que muitas vezes nós, no desenvolvimento do trabalho que fazemos, é evidente que estamos mais próximos dos deputados do nosso grupo político, mas em muitas circunstâncias, por vezes, e em alguns trabalhos, em algumas áreas, nós criamos também laços muito fortes com deputados de outros grupos políticos, mas com quem temos muita proximidade em algumas abordagens. Para lhe dar um exemplo, um ex-presidente do Parlamento Europeu, o Jerzy Buzek, que é um polaco que agora e que era membro do PPE e que agora é eurodeputado, foi no mandato anterior o meu presidente na Comissão de Indústria, Energia
e investigação, e era um homem com que eu conversava muito e com que eu tinha uma relação muito forte. E para lhe dar um exemplo, fora do meu grupo político, é evidente que há muita gente com que eu desenvolvi relações muito fortes, também muito associadas às nossas missões internacionais, porque eu também fiz parte, no mandato anterior, da Eurolatos, da Assembleia com a América Latina, fui vice-presidente da delegação com o Brasil, e também muitas vezes nessas missões que temos internacionais, há laços que se desenvolvem e conhecemos melhor as pessoas que às vezes no dia-a-dia do Parlamento. E como é que Portugal pode melhorar a taxa de execução dos fundos? Pois, nós temos de facto um problema complicado era fácil dizer e responder desburocratizando. Eu acho que, efetivamente, há trabalho a fazer, no sentido de, sem perder a transparência, desburocratizar os processos. Mas eu, neste momento, tenho algum receio que a própria capacidade instalada, a crise e a forma como foi gerida a crise financeira, a crise de 2010, 2011, 2012, destruiu imagino, a rede de pequenos empreiteiros, a rede de médios empreiteiros, muitas pequenas fábricas, muitos pequenos fornecedores. Eu tenho algum receio que vindo agora as verbas que nós vamos poder aceder, quer as do Pacto Financeiro Plurianual, quer as do Plano de Recuperação e Resiliência, tenho receio da burocracia, espero que ela não se imponha. Desejo muito que haja um movimento de baixo para cima, de mobilização, de exigência. Estou sempre a dizer isso. Nós não podemos ficar à espera que as medidas sejam desenhadas no topo e depois venham a ser aplicadas e cheguem a cada um de nós. Não, nós temos que exigir. Há recursos, há meios, e, portanto, a partir da junta de freguesia, a partir da comunidade, a partir da rua, temos que exigir da rua, no sentido da nossa rua, embora também a política da rua não faz mal se for feita com civismo, exigir que sejam resolvidos os problemas que temos, mas tenho de facto algum receio em relação à capacidade instalada para podermos aplicar tudo isso. Espero que consigamos fazê-lo. Estamos agora à segunda parte da nossa entrevista e seguimos já diretamente para as nossas escolhas, e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. A ambição sem humildade conduz a chocar contra uma parede. A humildade sem ambição não saímos do mesmo lugar. Cães ou gatos? Tanto cães como gatos marcaram muito, mas talvez me identifique mais com os gatos. António Variações ou Carlos Paião? Carlos Paião. Sonho ou realidade? Imaginação. Liberdade ou segurança? Liberdade com segurança. Ginja de Óbidos ou vinho do Porto? Ginja de Óbidos, sem dúvida nenhuma. Schumann ou Delors? Talvez Jacques Delors. Deixa uma marca mais profunda. Campo ou cidade? Entre o campo e a cidade. 1 euro ou 200 escudos? Sim, eu acho que o euro foi importante para o nosso país e embora o escudo nos desse mais identidade, escolho o euro. Qual é o seu maior sonho? Ser feliz e achar que, se tiver consciência do momento em que a minha vida vai terminar, achar que essa vida valeu a pena e que foi uma vida com assinatura. Constituição para a Europa ou Tratado de Lisboa? Eu gostava que tivesse havido uma Constituição para a Europa, mas acredito que o momento disso acontecer já passou. Kennedy ou Churchill? A Kennedy. NATO ou Exército Europeu? Eu acho que são compatíveis, embora eu prefira uma parceria de segurança europeia e não lhe chamar exatamente Exército para podermos estar na NATO. Poucos e rápido ou muitos e longe? Poucos e rápido? Ou muitos e longe? E porque não muitos sempre, sim, mas algumas coisas têm que ser rápidas. Estrasburgo ou Bruxelas? Como cidade, se alguém me perguntar onde deve passar uns dias, sugiro Estrasburgo, onde passar uns anos, sugiro Bruxelas. Quadratura do círculo ou eixo do mal? Gosto mais do eixo do mal. Federação ou confederação? No caso europeu, confederação. Quem é aquela figura que o inspira, que gostava de ter a oportunidade para convidar para almoçar, para, nomeadamente, aprender mais com essa pessoa?
Eu sei que a resposta vai ser muito óbvia, mas é mesmo o Papa Francisco. E qual é que seria o prato principal? Eu adoro tudo o que tenha ovos, se calhar, olha, bacalhau dourado ali à moda de Elvas. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? Há tantos países que nunca visitei e gostaria de visitar. Talvez ir ao Butão. Dizem que é o país mais feliz do mundo, para tentar perceber a receita. E se tivesse a oportunidade de viver num Estado-membro da União Europeia que não Portugal, isto prescindindo de Portugal, qual é que seria o Estado-membro que gostaria de ter essa experiência de viver? Sim, sempre ao sul, sempre com a luz do sul, entre a Itália, a França, a Grécia, sempre ao sul, sempre com a luz do sul. Tem assim alguma preferência literária, a nível de autores ou de obras? Sim, eu gosto muito do Gordon Brown, por exemplo, daqueles ficcionistas que nos contam histórias, que nos fazem aprender e que nos fazem ler de forma diferente a realidade. Na sétima arte há alguma preferência também? Não sou, enfim, gosto de ver cinema, mas não vou arriscar preferências porque não sou claramente um cinéfilo. Em termos musicais, também tem alguma banda ou cantores preferidos? As minhas escolhas, enfim, por exemplo, quando corro, ouço os Shadows, é a minha banda para correr, e como eu procuro correr quase todos os dias, acho que aquela banda com que nós gostamos de correr é aquela que nos toca e que nos dá força e talvez seja uma boa marca. E o que é que o desporto lhe traz? Eu gosto muito de desporto como adepto, gosto muito de desporto como praticante, joguei futebol até, enfim, enquanto podia, embora não tivesse muita habilidade, tinha muita força de vontade. Joguei futebol de salão, pratiquei sempre muito desporto, também corria bem, tenho uma boa batida cardíaca, hoje corro praticamente todos os dias. Eu costumo, como adepto, o desporto traz-me a emoção, não é? A emoção e o sentido de pertença. Como praticante, é a minha forma de meditar. Eu, quando estou muito cansado, ou quando preciso tomar uma decisão, ou quando preciso recuperar, enfim, há quem medite, e se calhar meditar, se eu soubesse meditar bem, se calhar era melhor, não sei. Mas eu, se for correr 5 km, para mim é como se meditasse. E passamos agora ao nosso conjunto de palavras soltas, e peço que me diga o que é que associa com algumas ou uma palavra a estas palavras que escolhi. A primeira é um conjunto de palavras, Portugal sem medo. Uhum. Além de eu ter escrito um livro com esse título, associo a ideia de que tudo é possível para um país como Portugal. Twitter. É a rede que me é mais útil, na qual tenho muitos seguidores, mas sobretudo muita gente que eu sigo e que vale a pena seguir. Cabo Delgado. Uma enorme tristeza por perceber o que está a acontecer e por não ser fácil perceber como é que se resolve. Soberania europeia. É algo que eu julgo que se deve reforçar sem pôr em causa as soberanias nacionais, ou seja, é uma soberania partilhada e a relevância da União Europeia no mundo é boa para o mundo sem nenhum sentido de eurocentrismo. Impulso europeu. Impulso europeu é o que nós precisamos e eu acho que a resposta que foi dada à pandemia tem condições para ser a base desse impulso. Descarbonização. É vida. Erasmus. É o mais produtivo e eficaz programa europeu. Bati-me mesmo no meu grupo para que ele fosse quase triplicado e se pudesse ser quadriplicado, bater-me também. Eu não fiz o Erasmus, fiz na altura um programa que era anterior a esse, tinha uma lógica bem diferente, que era o Comet. Sei como me marcou ter tido essa experiência e acho que quando nós olhamos para aquilo que pensam e aquilo que, como agem a geração Erasmus, percebemos que todos os jovens europeus, estudantes ou não, deviam poder fazer um Erasmus. E fez em que país? Não, nessa altura o Comet não era bem o Erasmus, portanto eu fiz foi Interrail e o Interrail foi o meu Erasmus, mas e aí percorri praticamente todos os países da Europa no Interrail, que também recomendo e sempre recomendei, mas o Comet foi um projeto de intercâmbio que fiz em França e em Montpellier e que me marcou muito. Saudade. Saudade é a definição daquilo que faz de nós um povo que não é igual a nenhum outro. Brexit.
algo que sempre acreditei que não poderia acontecer, mas que, uma vez tendo acontecido, respeito e desejo que a União Europeia se saiba adaptar e que o Reino Unido, enfim, prossiga o seu caminho em articulação e do lado certo da história. Smart Cities. Eu acho que aquilo que não for smart não tem grandes oportunidades, mas eu acredito que nós temos que pensar mais em territórios smart e com a pandemia a tendência poderá ser, uma das tendências, que as pessoas possam viver na cidade sem estar propriamente aglomeradas na cidade. E podemos criar cidade onde nós estamos, e acho que podemos ter a cidade onde nós estamos e o campo onde nós estamos, trabalhando a partir de um local onde podemos estar ligados à função que temos. Fazer acontecer. Como eu ia dizer, é a minha marca, é também o nome do meu blog, o nome da minha conta e aquilo que eu acho que é fundamental. Porque muitas vezes há gente que pensa muito bem, que é extraordinária a pensar, há gente que é extraordinária a executar, mas aquilo que é de facto que faz a diferença é quando nós imaginamos, construímos e aplicamos. E vimos o resultado e aprendemos, e quando corre bem, quando corre mal, aprendemos para correr bem no momento seguinte. Fazer acontecer é de facto a minha marca. Mercado digital. Olha, além de ser um grande desafio, sou agora relator do Digital Markets Act, ou seja, do Regulamento dos Mercados Digitais, e é uma enorme oportunidade para conseguirmos fazer com que no digital os valores e os princípios que presidiam aos mercados analógicos estejam também presentes. Pode haver de facto uma aceleração, uma maior facilidade, outras formas de relacionamento, mas não pode haver dominações, nem manipulações, nem destruição de competitividade, nem esmagamento dos consumidores e, portanto, é um enorme desafio. Vai ser o próximo desafio nos próximos meses, como relator na Comissão de Indústria, Investigação e Energia do DMA, vai ser um grande desafio conseguir deixar essa marca. Mário Soares. Uma enorme referência, enfim, o político que aqui onde nós estamos a gravar, olhamos para o Partido Socialista, para este punho, para estes símbolos, o que é que junta tudo isto, Mário Soares? Esperança. É a última a morrer, mas eu acho que devemos viver a esperança enquanto ela é viva. E se pudesse resumir a União Europeia numa palavra, que palavra escolhia? Tinha que usar duas, paz e liberdade, ou paz e democracia. E Portugal? Um país em que eu nasci, e um país que é capaz de, talvez usando a ideia do Fernando Pessoa, que Portugal é a língua portuguesa, um país que tem uma forma de estar e de se relacionar que o torna um país global, ainda que estando numa península e num extremo do continente. Portanto, Portugal, há quem diga, e quem associe Portugal a Portugal, de uma forma mais esotérica, seria mais simples. Portugal, país global. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que se acreditarmos e fizermos acontecer, tudo é possível. Portugal, Europa, o mundo, tudo, e sobretudo num território que é um território de democracia, nós não devemos apenas dizer o que é que devia acontecer, o que é que queríamos que acontecesse, mas devemos começar em nós próprios o processo de transformação. E se cada um de nós fizer a escolha e fizer um movimento e fizer aquilo que tem que fazer, certamente o resultado final será um resultado mais positivo. E, portanto, a minha mensagem é: sejam protagonistas da vossa vida, porque a vida não esperará por vocês se não o fizerem. Carlos do Rinho, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado a todos lá em casa e voltaremos com mais entrevistas. Obrigado. Isso está.